Já percebeu que quanto mais descobrimos, menos sabemos? Cada vez mais parece que nunca vamos desvendar todos os segredos do universo, mas isso não nos impede de tentar. De uma misteriosa sala azul em Pompeia a uma geleca inexplicável, aqui estão 20 descobertas misteriosas que não têm explicação. Número 1. Uma misteriosa sala azul encontrada em Pompeia. Em junho de 2024, arqueólogos descobriram uma sala azul hipnotizante na área da Ínsula 10 da região 9, uma parte de Pompeia que foi escavada recentemente. Essa sala ficou enterrada sob cinzas vulcânicas por quase 2.000 anos, após a catastrófica erupção do Monte Vesúvio no ano 79. Diferente de outras descobertas na região, essa sala se destaca principalmente pela cor. O azul era um pigmento excepcionalmente raro e caro na Roma Antiga, frequentemente reservado para locais de grande importância. Em Pompeia, esse pigmento conhecido como azul egípcio era um símbolo de riqueza e status. Enquanto hoje podemos comprar uma camiseta azul em qualquer loja, as civilizações antigas precisavam trabalhar arduamente para produzir pigmentos azuis. Um dos primeiros e mais famosos foi o azul egípcio, o primeiro pigmento sintético conhecido pela humanidade. Esse pigmento, feito a partir de uma mistura de sílica, cal, cobre e álcali, era usado já em 2600 a.C., no Egito, sendo considerado a cor dos deuses. Embora a cultura romana não desse a mesma importância ao azul que os egípcios, ele ainda era uma cor significativa. Os romanos associavam o azul a classes mais baixas e à barba mal feita. Mas isso mudou com a introdução do azul egípcio na arte e arquitetura romanas. De repente, o azul começou a aparecer em afrescos, mosaicos e outras formas de decoração, especialmente em espaços destinados a transmitir luxo e importância. Com isso em mente, essa sala provavelmente tinha uma grande importância, possivelmente como um espaço sagrado ou um santuário onde rituais religiosos eram conduzidos e objetos sagrados eram armazenados. Os afrescos da sala também são cativantes, apresentando figuras femininas que simbolizam as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Arqueólogos também descobriram vários artefatos na sala, incluindo jarras e lâmpadas de óleo. Com as escavações em andamento, quem sabe que outros tesouros ainda estão enterrados sob as cinzas, esperando para contar suas histórias após 2 milênios. Número 2. NASA descobre objeto misterioso atravessando o espaço. Recentemente, a Agência Espacial Americana descobriu um objeto em hipervelocidade que tem cerca de 27 vezes o tamanho do nosso planeta, atravessando nossa galáxia a uma velocidade tão alta que pode escapar da Via Láctea. Esse objeto celestial, nomeado Sijaumm 1249, foi detectado a uma velocidade impressionante de 1 milhão de quilômetros por hora. Ele está se movendo tão rápido que pode eventualmente escapar da atração gravitacional da Via Láctea. Os cientistas acreditam que este objeto poderia ser uma anã marrom, um corpo celestial muito grande para ser um planeta, mas não suficientemente massivo para sustentar a fusão nuclear que alimenta estrelas como o nosso Sol. Se confirmado, este seria o primeiro caso de uma anã marrom observada se movendo a uma velocidade tão alta, possivelmente escapando dos limites da nossa galáxia. O mistério em torno desse objeto reside em sua velocidade surpreendente. Uma hipótese sugere que ele fazia parte de um sistema estelar binário e quando seu companheiro, uma anã branca, explodiu em uma supernova, a enorme liberação de energia poderia ter lançado SiJ 1249 em sua trajetória atual. Outra possibilidade é que ele foi ejetado de um grupo densamente povoado de estrelas, conhecido como aglomerado globular, após um encontro próximo com um buraco negro. Ainda não chegamos a uma conclusão sobre esse mistério até hoje. Número 3. Motorista encontra sinal indecifrável no vidro do carro. Em 2023, um homem de Londres compartilhou uma descoberta um tanto assustadora em um fórum online. Voltando de um show na capital, ele e seus amigos encontraram um sinal inexplicável em um dos veículos. O sinal estava preso na janela do lado do passageiro e continha uma mensagem um tanto sinistra que parecia dizer: Zerik Mantik 21 Gumbolo, seja lá o que isso signifique. Bem, nem todo mundo é familiarizado com gírias incomuns, mas o homem afirmou que o carro não foi danificado e as letras não pareciam ser de uma placa de carro. Como era de se esperar,
A internet ofereceu teorias engraçadas ao invés de sérias, como a ideia de que a nota poderia ser uma mensagem de alienígenas ou de uma organização secreta recrutando seu amigo. Infelizmente, o grupo nunca descobriu o verdadeiro significado do sinal. Alguma teoria? Número 4. O mistério sem fim de Stonehenge. Todos conhecem Stonehenge, mas mesmo sendo um dos ícones arqueológicos mais renomados do mundo, seu mistério continua a persistir. Essa antiga estrutura em Salisbury Plain, Wiltshire, Inglaterra, é mais do que apenas uma coleção de enormes pedras. É um enigma que desafia nossa compreensão do passado há séculos, e descobertas recentes só aprofundaram o mistério. Por exemplo, as enormes pedras Sarsen que formam o anel externo de Stonehenge, pesando até 20 toneladas e com altura de 7 metros, foram rastreadas até West Woods de Wiltshire, a apenas 24 quilômetros do local. Essa descoberta foi possível graças a uma análise geoquímica única, utilizando uma amostra de núcleo que havia sido secretamente mantida por décadas antes de ser devolvida aos pesquisadores. Mas a revelação mais recente diz respeito à origem da pedra central do monumento, a Pedra do Altar. Esse monólito de 6 toneladas, há muito pensado como proveniente do país de Gales, agora acredita-se que tenha se originado no norte da Escócia, possivelmente Orkney. Isso significa que as pessoas neolíticas, de alguma forma, transportaram essa pedra maciça por mais de 800 quilômetros, provavelmente pelo mar, já que arrastá-la por terra teria sido quase impossível. Parece que quanto mais aprendemos, mais misterioso Stonehenge se torna. Número 5. Planeta X. Há anos, cientistas estão intrigados com efeitos gravitacionais estranhos sobre objetos no cinturão de Kuiper, uma vasta região de corpos gelados e planetas anões que fica além de Netuno. Alguns desses objetos exibem órbitas peculiares, como se fossem influenciados pela gravidade de algo muito maior, algo invisível. Isso levou os pesquisadores a propor a existência de um planeta oculto em nossa própria galáxia. Esse planeta hipotético é frequentemente chamado de Planeta X ou Planeta 9. Acredita-se que este objeto celeste tenha cerca de 1,5 a 3 vezes a massa da Terra e possa orbitar o Sol a uma distância impressionante de 250 a 500 unidades astronômicas. 250 a 500 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Para efeito de comparação, Netuno, o planeta mais distante conhecido, está a apenas 30 unidades astronômicas de distância do Sol. Pesquisadores acreditam que esse planeta poderia ter se formado mais próximo do Sol e foi posteriormente expulso para os confins do Sistema Solar, possivelmente por interações gravitacionais com gigantes gasosos como Júpiter. Essa teoria sugere que o planeta poderia ter sido uma parte primordial do Sistema Solar inicial. A busca por esse planeta continua, mas em algum lugar ele realmente existe. Número 6. Crânio de baleia de 40 toneladas. Em maio deste ano, banhistas na ilha Hatteras, na Carolina do Norte, recentemente se depararam com uma descoberta assustadoramente maciça, uma parte de um crânio de 40 toneladas. Inicialmente, ninguém sabia ao certo a que pertencia o crânio, e também não ajudou o fato de as autoridades terem enviado imediatamente um aviso ao público, orientando sobre o crânio. Ao saberem sobre o crânio na praia, os oficiais do Cabo Hatteras National Seashore instaram os visitantes a admirá-lo à distância. O motivo? Bem simples. É contra a lei pegar qualquer parte de um mamífero marinho, vivo ou morto, devido às proteções da Lei de Proteção aos Mamíferos Marinhos. O crânio provavelmente será usado para pesquisa ou devolvido ao ambiente, onde continuará a desempenhar um papel no ecossistema natural. As águas próximas a Cabo Hatteras são um ponto quente para a atividade marinha, onde a corrente do Golfo Quente e a corrente do Labrador Fria se encontram, criando um ambiente único que atrai uma variedade de criaturas marinhas. No entanto, um crânio desse tamanho chegando à praia é bastante raro. Acredita-se que o crânio pertenceu a uma baleia, mas a espécie exata nunca foi descoberta. Número 7. Uma aldeia inglesa que se eleva 2 centímetros por ano. Na pequena vila de Willand, em Devon, algo extraordinário está acontecendo sob a superfície. Literalmente, esta pequena vila está se elevando cerca de 2 centímetros por ano, e os pesquisadores estão perplexos quanto ao motivo.
O que é estranho é que o fenômeno, primeiramente detectado através de imagens de satélite por pesquisadores, é tipicamente associado a regiões onde existem minas antigas, mas não há histórico de mineração em Wieland. Toda a área, incluindo os campos ao redor, está lentamente sendo elevada, o que significa que há algo misterioso acontecendo no subsolo. Especialistas descartaram os suspeitos usuais, deixando-os coçando a cabeça sobre essa atividade geológica. Pode ser um deslocamento natural profundo no subsolo ou algo mais preocupante, como um grande vazamento subterrâneo. A elevação contínua levantou preocupações devido ao seu impacto potencial na infraestrutura próxima, incluindo uma linha de trem de alta velocidade e a autoestrada M5. Apesar de extensas pesquisas, a causa da lenta elevação do solo nunca foi encontrada. Bem, isso é uma má notícia para o mercado imobiliário da região. Número 8. Gosma laranja misteriosa. Em 2011, uma comunidade esquimó no Alasca, Kivalina, foi invadida por uma gosma laranja misteriosa. Certo dia, os moradores encontraram manchas laranjas nas ruas após uma forte chuva. Esse fenômeno assustador deixou os aldeões perplexos e um pouco aterrorizados. A gosma laranja apareceu primeiro em baldes de chuva nos telhados e até no porto local, espalhando preocupação pela comunidade unida. Investigações iniciais sugeriram que a substância poderia ser ovos minúsculos cheios de óleos gordurosos, mas os cientistas ficaram perplexos quanto à espécie ou origem. A situação ficou ainda mais intrigante quando análises posteriores pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica revelaram que a substância laranja não eram ovos, mas esporos de um fungo ferrugem. Este fungo normalmente infecta a folhagem de árvores de abeto e plantas de chá de labrador, fazendo com que as plantas desenvolvam uma aparência laranja enferrujada. Embora isso tenha ajudado a aliviar algumas das preocupações dos moradores, não pôs fim ao mistério de como ou por que a gosma laranja caiu sobre a aldeia. Número 9. As árvores albinas da Califórnia que desafiam a explicação. Na extensão do Parque Estadual de Humboldt-Redwood, na Califórnia, estão algumas das árvores mais misteriosas do mundo, as sequoias albinas. Uma das primeiras coisas que aprendemos nas aulas é a importância da clorofila para plantas e árvores. Este pigmento verde é vital para as plantas criarem seu alimento, mas essas árvores raras e fantasmagóricas, conhecidas como sequoias brancas, não têm a clorofila necessária para a fotossíntese, o que significa que elas são incapazes de produzir seu próprio alimento. Elas também se destacam de outras árvores por causa da cor branca das folhas. Diferente das sequoias imponentes, as sequoias albinas dependem completamente de outras árvores, muitas vezes as árvores-mãe, para sobreviver. Elas conseguem isso através de uma relação parasitária, absorvendo nutrientes dos sistemas radiculares circundantes. Agora, elas podem parecer antagonistas, mas na verdade são heróis secretos. Os pesquisadores acreditam que essas sequoias brancas são responsáveis por remover toxinas do solo, absorvendo metais pesados e outras substâncias nocivas que poderiam afetar a saúde da floresta maior. Em troca de absorver nutrientes de plantas próximas, elas limpam toda a floresta e a mantêm saudável. Agora, isso é uma troca justa. Número 10. Carona fantasma. Dar carona para alguém é sempre um risco. Pode ser uma pessoa má ou um fantasma. Em 2018, um homem argentino ganhou as manchetes em toda a América do Sul por causa de sua experiência bizarra. Pedro Peroni, um morador da pequena cidade de San José de la Esquina, em Santa Fé, estava voltando para casa uma noite quando ofereceu uma carona a um jovem na beira da estrada. Estava escuro e o garoto estava longe da vila. Peroni julgou que o jovem não lhe faria mal. Ele estava certo, mas o garoto lhe deu uma experiência assustadora que ele nunca esqueceria. Depois de pegar o menino, que parecia ser um adolescente típico, embora um pouco tímido, Peroni continuou dirigindo até que o caroneiro pediu para ser deixado perto de uma estrada que levava a um cemitério local. Quando Peroni parou seu caminhão, ele foi atingido por um forte cheiro de queimado. Quando ele se virou para deixar o garoto sair, o banco do passageiro estava vazio. O caroneiro havia desaparecido sem deixar rastros, deixando para trás apenas um estranho odor de queimado e 2 pegadas derretidas marcadas no tapete de borracha do caminhão. Chocado e perplexo, Peroni relatou o incidente às autoridades locais
e até compartilhou sua história com a mídia, mostrando as evidências assustadoras deixadas para trás. Seu conto rapidamente ganhou atenção, com muitos questionando se o caroneiro era um fantasma, uma figura da imaginação dele ou algo totalmente diferente. Apesar das extensas investigações, ninguém conseguiu fornecer uma explicação definitiva. Número 11. Mensagem esculpida em pedra tão confusa que as pessoas ofereceram $2.250 para quem a decifrar. Se você ama códigos e cifras, talvez deva tentar a sorte na vila de Plougastel-d'Aoulas, situada na Bretanha, França, onde um mistério secular levou as autoridades a recompensar quem conseguisse decifrar uma inscrição misteriosa esculpida em uma grande pedra perto da costa. A pedra, descoberta há vários anos, só é visível na maré baixa e apresenta um texto enigmático. A inscrição, que remonta a 1786 ou 1787, contém cerca de 20 linhas de texto, incluindo símbolos e letras incomuns, como o U de estilo escandinavo e caracteres invertidos. Ao lado do texto estão gravuras de um veleiro e um coração sagrado, aumentando o mistério. Apesar de inúmeras tentativas, ninguém conseguiu determinar o significado da inscrição, levando a vila a lançar uma competição global na esperança de que alguém, em algum lugar, possa ter o conhecimento necessário para decifrar o código. Esta competição, chamada apropriadamente de O Mistério Champollion de Plougastel-d'Aoulas, em homenagem ao famoso decifrador da Pedra de Roseta, já atraiu centenas de participantes. A vila está convidando qualquer pessoa interessada em história, linguística ou quebra-cabeças a participar. O vencedor, cuja interpretação for considerada mais plausível por um painel de especialistas, receberá o prêmio em dinheiro e a satisfação de resolver um enigma que perdura há mais de 230 anos. Número 12. Relógio suíço misterioso de um século encontrado em túmulo antigo. Em 2008, no interior de um túmulo selado em Shaanxi, China, arqueólogos encontraram algo que desafiou qualquer explicação. Este túmulo, intocado por mais de 400 anos, data da dinastia Ming, quando o mundo estava muito distante da tecnologia moderna. Então, imagine o choque quando os arqueólogos descobriram um pequeno relógio suíço parado às 10h06 da manhã dentro da câmara funerária antiga. O túmulo havia permanecido intocado desde o funeral do ocupante, levando os pesquisadores a acreditarem que foram os primeiros a entrar nele em séculos. No entanto, dentro dele havia um relógio incrustado em sujeira e que parecia um anel, com a palavra Swiss gravada nas costas. Isso é particularmente desconcertante porque a Suíça, como nação moderna, não adotou seu nome atual até 1848, séculos após o túmulo ser selado. Relógios ou cronômetros como este não existiam durante a dinastia Ming, e o artesanato associado ao relógio sugere uma data de criação não anterior ao século XIX ou XX. Isso levou os pesquisadores a considerarem o relógio como um artefato fora de lugar, ou artefato fora do tempo. Em qualquer outro lugar, esse relógio seria apenas um objeto comum, mas dentro do túmulo é uma raridade. Será que o túmulo realmente ficou selado por mais de 4 séculos, ou algo o alterou em algum momento da história? Poderia ser evidência de uma farsa, um simples engano, ou algo muito mais extraordinário, como viagem no tempo? Até hoje ainda estamos à espera de aprender a verdade. Número 13. Laranja que ficou roxa durante a noite. Cientistas alimentares australianos ficaram recentemente perplexos quando uma laranja aparentemente comum, cortada por uma mãe de Brisbane para seu filho de 2 anos, tornou-se de um roxo vibrante apenas algumas horas após ser cortada. A história começa quando Nettie Fit, a mãe em questão, notou a mudança drástica de cor após deixar as fatias de laranja durante a noite. Preocupada com a saúde de seu filho, ela procurou respostas de especialistas, levando a uma investigação minuciosa pela saúde de Queensland. Os especialistas descobriram o motivo. Pigmentos naturais conhecidos como antocianinas presentes na laranja reagiram com partículas de ferro na faca recém-afiada usada para cortar a fruta. Felizmente, essa reação foi considerada inofensiva, não representando riscos à saúde do filho ou de qualquer outra pessoa. Então, se você tiver uma laranja em sua casa que de repente ficou roxa durante a noite, não se surpreenda. Provavelmente sua laranja teve uma reação química bastante rara. Número 14. Gosma verde misteriosa em Nova York.
Em novembro de 2023, Nova York se viu no meio de uma cena de ficção científica quando uma gosma verde brilhante começou a borbulhar de bueiros em Manhattan. O misterioso líquido fluorescente, visto perto do World Trade Center, rapidamente chamou a atenção dos nova-iorquinos e das redes sociais, gerando confusão, pânico e memes na internet. O evento bizarro, que lembrava algo saído de Os Caça-Fantasmas ou de uma história em quadrinhos, levou muitos a se perguntarem se algo de outro mundo estava acontecendo sob as ruas da cidade. Vídeos da substância neon se espalharam rapidamente online, com alguns especulando que se tratava de um resíduo tóxico ou até mesmo um experimento bizarro que deu errado. A realidade, no entanto, é um pouco anticlimática. A gosma verde foi identificada como um corante fluorescente inofensivo, usado por trabalhadores da cidade para detectar vazamentos no sistema de esgoto. Esses corantes são comumente usados em condições de pouca luz para ajudar a identificar rachaduras ou rupturas em tubulações subterrâneas. Para aqueles que não leram as notícias, o motivo por trás dessa gosma verde ainda é um mistério. Número 15. O mistério do jarro sagrado. Este é o jarro sagrado, um dos itens mais enigmáticos já recuperados. Esta peça foi originalmente encontrada em uma sala de armazenamento do Museu de Arqueologia de Ontário. Infelizmente, ela foi quebrada em 180 peças há cerca de 1.800 anos. Os pesquisadores passaram pelo processo meticuloso de remontar o jarro, apenas para se depararem com um recipiente cheio de buracos. Agora, qual seria a utilidade de tal vaso? Uma sugestão é que ele era um larium, um recipiente especial usado pelos romanos para engordar dormices comestíveis, uma iguaria na Roma antiga. Esses jarros geralmente tinham caminhos para os dormices se movimentarem e compartimentos de comida para mantê-los alimentados. No entanto, a falta de tais características nesse jarro lançou dúvidas sobre essa teoria. Outra possibilidade é que o jarro pudesse ter sido usado para ventilação de mercadorias armazenadas, como alho ou cebola, que precisam de fluxo de ar para evitar a deterioração. Outros especulam que ele poderia ter servido como uma gaiola para pequenos animais, ou até mesmo como uma espécie de lâmpada antiga, embora o buraco na parte inferior complique essa ideia. Apesar de extensas pesquisas e consultas com especialistas em cerâmica romana, a função exata deste jarro continua sendo um mistério. Número 16. Bolas de pedra esculpidas. Este artefato é um dos mais misteriosos do mundo, conhecido como Bola Towie. Esse enigmático artefato da Escócia tem desconcertado os pesquisadores por séculos. Datando do período neolítico, há cerca de 5.000 anos, esta bola de pedra esculpida é uma das muitas semelhantes descobertas principalmente na Escócia, embora algumas tenham sido encontradas na Irlanda e no norte da Inglaterra. Descoberta em Aberdeenshire, na Escócia, a bola Towie tem aproximadamente o tamanho de uma bola de tênis e é esculpida a partir de um tipo de pedra que poderia ter sido facilmente obtido localmente. O propósito dessas bolas de pedra esculpidas permanece um mistério. Algumas teorias sugerem que elas eram usadas como armas, talvez como parte de uma funda, devido ao seu tamanho e forma. Outras propõem que elas poderiam ter sido objetos simbólicos, representando poder ou status, como um cetro. O que é mais misterioso é que mais de 500 bolas de pedra esculpidas semelhantes foram encontradas, mas nenhuma é exatamente igual. Cada bola tem um padrão ou design único, o que pode sugerir que eram objetos personalizados, talvez até com um significado individual para seus donos. Apesar de inúmeras teorias, desde ferramentas de medição a peças de jogos, o verdadeiro propósito da bola Towie e de suas contrapartes continua a iludir os especialistas, fazendo da bola Towie um enigma secular. Número 17. Gosma gelatinosa misteriosa. Em 7 de agosto de 1994, os moradores da pequena cidade de Oakville, Washington, estavam seguindo sua rotina diária quando viram uma substância gelatinosa estranha caindo do céu, cobrindo uma área de cerca de 20 metros quadrados. Isso não era chuva ou granizo, era algo totalmente diferente. Os moradores descreveram as bolhas como pequenas, translúcidas e semelhantes à gelatina. Logo após essa chuva misteriosa, as pessoas começaram a ficar doentes, relatando sintomas como dificuldade para respirar, fadiga extrema e náuseas. Até mesmo os animais foram afetados, com alguns morrendo pouco tempo após a exposição à substância. Claro, os moradores sabiam que a doença que se espalhava pela cidade
tinha algo a ver com a gosma gelatinosa. Amostras da substância foram enviadas para testes, e embora os resultados iniciais tenham sido inconclusivos, algumas análises revelaram algo ainda mais intrigante. As bolhas continham glóbulos brancos humanos, mas sem núcleos. Isso levou a teorias que variavam desde restos de águas-vivas a um experimento que deu errado, mas a verdade por trás da infame chuva de gosma em Oakville em 1994 nunca foi revelada. Número 18. Caixões de madeira gigantes de 2.300 anos em estacas. Nas profundezas das cavernas de calcário do noroeste da Tailândia, encontra-se um dos remanescentes mais misteriosos de uma antiga civilização. Caixões de madeira gigantes, apoiados em estacas e datando de mais de 2.300 anos. Esses caixões, parte do que é conhecido como a cultura do caixão de toras, estão espalhados por mais de 40 cavernas na província de Mae Hong Son. Cada caixão, meticulosamente esculpido a partir de uma única árvore de teca, chega a medir vários metros de comprimento e é elevado em estacas de madeira. Até hoje, ainda não descobrimos o significado por trás desses enterros elevados. Mesmo assim, esses caixões de madeira em estacas continuam sendo um dos sepultamentos antigos mais significativos da nação. Número 19. Pedaço de púrpura que já valeu mais que ouro. O pedaço que você está vendo é um dos materiais mais preciosos da Terra. Pelo menos costumava ser. Há muito tempo esse material roxo valia seu peso em ouro. Este é um pedaço de púrpura de Tiro, um corante tão raro e valioso que era reservado para a elite da sociedade romana, frequentemente associado a imperadores e altos funcionários. A púrpura de Tiro, também conhecida como púrpura imperial, era derivada das secreções de caracóis marinhos da família Muricidae. O processo de criação desse corante era trabalhoso e exigia grandes quantidades de caracóis. Até 12.000 para produzir apenas 28 gramas de corante. Isso está muito longe da forma como produzimos corantes roxos hoje em dia. O tom roxo não era apenas um símbolo de riqueza e poder, mas também de expertise técnica necessária para produzi-lo. O corante era frequentemente misturado com cera de abelha para preservar sua cor e consistência, tornando-o uma das mercadorias mais valorizadas no mundo antigo. E assim, quando esse pedaço foi encontrado nos ralos de uma casa de banhos romana que data do terceiro século, os pesquisadores ficaram encantados. A casa de banhos em si é acreditada ter sido usada por indivíduos de considerável importância, possivelmente até mesmo visitada por membros da corte imperial. Talvez esse corante fosse originalmente destinado a ser usado por um desses indivíduos renomados, mas de alguma forma foi perdido e desceu pelo ralo, literalmente. Número 20. O misterioso quarto de âmbar. Agora, essa não é exatamente uma descoberta. O quarto de âmbar é misterioso precisamente porque parece ter se perdido na história. Originalmente criado na Prússia em 1701, o quarto de âmbar é um dos tesouros mais enigmáticos da história. Projetado pelo escultor Andreas Schluter, é um dos primeiros exemplos do uso de âmbar no design de interiores. Ele foi concebido para ser uma câmara opulenta, adequada ao interior luxuoso do Palácio de Charlottenburg, em Berlim. No entanto, passou por vários donos ao longo da história até eventualmente desaparecer. Ao longo dos anos, ele encontrou seu caminho para a Rússia como um presente para o czar Pedro, o Grande, onde foi instalado no Palácio de Catarina, perto de São Petersburgo, tornando-se um símbolo de luxo e poder imperial. No entanto, em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, o quarto de âmbar foi desmontado pelas forças alemãs antes de ser enviado para o que é hoje Kaliningrado, onde foi exibido por um tempo. Mas, quando a guerra se aproximava do fim, o quarto desapareceu sem deixar vestígios em meio ao caos dos bombardeios e ao avanço das tropas soviéticas. Desde então, o destino do quarto de âmbar tem sido envolto em mistério. Alguns acreditam que foi destruído nos bombardeios, enquanto outros especulam que foi escondido em bunkers secretos, perdido em um naufrágio ou até mesmo contrabandeado para outro país. Apesar de inúmeras buscas e investigações, o paradeiro exato do quarto de âmbar permanece desconhecido. Um pedaço do quebra-cabeça ressurgiu em 1997, quando um mosaico do quarto apareceu na Alemanha. Mas isso não trouxe os pesquisadores mais perto de descobrir o paradeiro do quarto de âmbar. Existem outras descobertas misteriosas que você gostaria de compartilhar? Se sim,
Sinta-se à vontade para deixar nos comentários abaixo. Além disso, confira o que está aparecendo na nossa tela agora mesmo. Até a próxima, pessoal!